Olá, hoje a gente vai falar um pouco sobre o tema sociologia, o indivíduo e a sociedade. A visão entre o indivíduo e a sociedade é fundamental nas ciências sociais e faz parte dos primórdios do desenvolvimento da sociologia, que surgiu a um crescente processo de industrialização iniciado no século XVIII, que levou ao surgimento de inúmeros problemas sociais no início do século seguinte. O advento de estruturas sociais fez com que os homens se vissem na necessidade de compreendê-las. Foi onde surgiu uma nova ciência que tentou explicar a realidade, estudando sistematicamente o comportamento social dos grupos e as interações humanas, onde basicamente buscou compreender que todas as relações sociais estão conectadas, formando um todo social, o que chamamos de sociedade. Entre os estudiosos que se preocuparam em analisar a relação do indivíduo com a sociedade foram Karl Marx, Émile Durkheim e Max Weber. O foco da teoria Marx está condicionado sim nas classes sociais, embora a questão dos indivíduos esteja muito presente. Isso fica claro quando Marx afirma que os seres humanos não constroem a vida da maneira que querem, as suas condições da maneira que querem, pois muitas vezes são direcionados anteriormente ou no seu passado a certas classes sociais que já são designadas a esse tipo de pessoa. Ou seja, a gente nasce, mas dependendo da classe social antecessora da nossa família, a gente já está direcionado a algum tipo de classe, a algum ramo social. Mas ele também deixa claro que isso não basta, pois por mais que a gente já seja designado a uma classe social logo quando nascemos, todos têm a capacidade de mudar o seu futuro, de mudar os seus ideais e avançar, como também diminuir, progredir como também regredir. Assim, de acordo com Marx, a chave para compreender a vida social está na luta de classes, que se desenvolve-se à medida que homens e mulheres procuram de uma maneira mais abrangente satisfazer os seus desejos, abre aspas, sejam eles oriundos do estômago ou desejos da fantasia, fecha aspas e ponto. Oi, eu vou falar sobre o modo como Max Weber analisa a sociedade e os indivíduos. Diferentemente de Durkheim, ele acredita que o indivíduo é um ator social. Ele cria a sociedade e molda ela de acordo com as suas próprias características. Já Durkheim acredita que a sociedade tem mais influência sobre o indivíduo, ou seja, a sociedade molda as características próprias do indivíduo e esse indivíduo vai ser influente de acordo com o que ele aprendeu, o que ele viu, o que ele vive na sociedade. Existem 4 tipos de ações sociais importantes para Max Weber, sendo 2 racionais e 2 irracionais. As 2 ações sociais irracionais são a tradicional e a afetiva. A tradicional é aquela que você faz desde que você nasceu e você às vezes nem sabe por que você tem que fazer aquilo. Como, por exemplo, quando você chega no almoço e está toda a família reunida e você tem que pedir bênção para todo mundo. Porque sua mãe pede pro seu avô, pro seu bisavô e assim vai. Todo mundo faz desde que nasce e às vezes ninguém sabe o porquê. A afetiva é quando existe a emoção. É quando você fica emocionado e acaba fazendo alguma coisa porque deu na telha, aconteceu, você ficou emocionado e foi lá e fez. Como, por exemplo, quando o seu time de futebol ganha e você sai na rua querendo abraçar o primeiro que você vê porque você está muito feliz e está irradiando essa felicidade. É a ação social e racional afetiva. As ações sociais racionais são o principal objeto de estudo da sociologia para Max Weber. Elas se dividem em ação social racional em relação a fins e ação social racional em relação a valores. A em relação a fins é quando uma pessoa tem um objetivo, é quando ela faz algo buscando algo maior. Como, por exemplo, eu com esse vídeo tenho o intuito de agradar minha professora e através disso conseguir uma boa nota. Quando uma pessoa trabalha é a mesma coisa, ela trabalha para ser remunerada, para conseguir um dinheiro. E a em relação a valores é quando os valores que você constrói ao longo da vida são colocados à prova e você precisa racionalizar uma atitude para pôr os seus valores ali em prática. Por exemplo, quando uma pessoa
ela presencia um ato de racismo. Ela liga para a polícia porque racismo é crime e os valores dela são de igualdade social, igualdade racial e igualdade. E ela não vai aceitar aquilo porque os valores dela é contra aquilo. E apesar de que vão julgar, e mesmo que julguem essa pessoa, ela não tá nem aí porque ela quer pôr os valores em prática. Então, através disso, a gente pode entender um pouco mais da sociedade de acordo com o ponto de vista de Max Weber.